Nessa aula a gente vai ver que a verificação dos sinais vitais é um procedimento essencial para a realização do exame físico, pois eles são os principais indicadores das condições de saúde do paciente. Os sinais vitais são medidas que nos fornecem dados fisiológicos indicando as condições de saúde da pessoa. Dados fisiológicos estão relacionados com o funcionamento dos órgãos. Os sinais vitais, eles incluem, então, a verificação de temperatura, de pulso, de respiração e de pressão arterial. Fatores que alteram os sinais vitais. Seriam eles os exercícios físicos intensos, a alimentação, a idade, o estresse, o uso de medicamentos, algumas doenças, assim como temperatura do ambiente, ansiedade, choro, dor, alterações hormonais, que podem provocar variações dos sinais vitais e, por isso, devem ser considerados. Quando mensurar os sinais vitais? Então, seria na prestação dos cuidados rotineiros de enfermagem, durante uma consulta médica ou uma consulta de enfermagem, antes e depois de procedimentos invasivos, como sondagens, cateterismos, uma punção venosa, punção arterial, por exemplo, nos períodos pré, intra e pós-operatórios, ou seja, antes, durante e após cirurgias, e sempre que for necessário, como, por exemplo, uma alteração do nível de consciência, uma alteração da aparência da pessoa, uma queixa de mal súbito, uma queixa de mal-estar, né? Então, seriam essas as condições. Por exemplo, a temperatura corporal vai ser o primeiro sinal vital que a gente vai estudar. A temperatura corporal, ela é consequência de vários processos físicos e químicos que são controlados pelo hipotálamo, que é uma estrutura do cérebro. Eles promovem tanto a produção como a perda de calor, mantendo o nosso organismo com a temperatura mais ou menos constante, independente das variações do meio externo. Então, seria como para a produção de calor, para a retenção de calor, por exemplo, o meu organismo faria vasoconstrição. Então, os vasos vão estar circulando, vão estar mais profundos e o sangue perde menos calor. E para poder perder calor, nosso organismo faria a vasodilatação, então deixando os vasos mais próximos da superfície da pele. Então, assim, o sangue perde temperatura para o meio. Então, o valor médio da nossa temperatura, lembrando que está sendo medida aí na região axilar, seria em torno de 36 graus Celsius. Fatores que modificam a temperatura corporal. Seriam eles os fatores hormonais, como a gente já citou, os exercícios físicos, os ambientes muito quentes ou muito frios e as infecções. Na grande maioria das vezes vai provocar um aumento da temperatura, mas vale lembrar que em pacientes mais graves, a gente vai ver geralmente acontecendo o contrário, pacientes fazendo hipotermia. Aqui é um exemplo do que seria um termômetro clínico, que é um termômetro que utiliza a coluna de mercúrio. Então, um cuidado que a gente tem que ter que toda vez que for medir, essa coluna tem que estar abaixo do valor mínimo. Os valores de referência para a temperatura, levando em consideração ela sendo medida na temperatura axilar, na região axilar, seria a hipotermia, abaixo da temperatura normal, normotermia ou afebril, seria esse valor de temperatura considerado normal, subfebril, que em alguns lugares também é chamado de febrícula, até 38 graus, a febre de 38,1 a 39 graus,
a hipertermia ou pirexia acima de 39 graus. Lembrando que esses valores aqui de referência, eles podem mudar de livro para livro, inclusive as nomenclaturas que nós chamamos aqui como subfebril, febre e pirexia podem ser diferentes conforme o livro que a gente estiver consultando. Alguns cuidados para aferição. Bom, então um dos que eu já falei, né, que se for coluna de mercúrio vai ter que estar abaixo do valor mínimo. Independente do tipo de termômetro, a gente tem que fazer a desinfecção com álcool a 70% e só colocar ele no paciente quando já estiver seco e sempre lavar as mãos antes de iniciar o procedimento. A temperatura ela pode ser mensurada em diferentes regiões do corpo. As mais comuns seriam a oral, a retal ou a axilar. Um outro lugar comum para verificação da temperatura na nossa prática diária é via membrana timpânica. Embora sejam de fácil acesso, todos esses locais que eu citei, eles não representam a temperatura central do nosso corpo, ou seja, a temperatura do sangue arterial lá no coração ou no cérebro. No entanto, alguns estudos mostram que as medidas de temperatura realizadas com o termômetro timpânico, eles apresentam uma temperatura mais elevada em relação às demais vias de verificação, que é oral, retal ou axilar, e é considerado mais precisa pela proximidade com o centro controlador da temperatura, que a gente já viu que é o hipotálamo. Além disso, a leitura ela é rápida, ou seja, em 2 segundos em média, com uma técnica não invasiva e também não causa dor, é indolor, né? Porém, é necessário que a gente utilize o termômetro específico. A temperatura axilar, ela é a medida mais comum, mas ela vai estar contraindicada nos casos de queimadura do tórax, furúnculos na região das axilas e também nas fraturas dos membros superiores. A temperatura oral, os valores normais dela são um pouco mais altos do que as medidas pelas outras vias. Ela vai estar contraindicada nos pacientes inconscientes, nos pacientes desorientados ou propensos a ter convulsões, nas crianças muito novas ou bebês, após ingerir líquidos quentes ou gelados, ou então após mascar chiclete ou fumar, porque são condições que aumentam a temperatura da cavidade oral, em pacientes que foram submetidos a cirurgias de boca, extrações dentárias, porque são condições que levam a um quadro inflamatório e com isso aumento da temperatura da cavidade oral, e os portadores de inflamação orofaríngea. Lembrando que é uma das formas que podem ser utilizadas, né, a temperatura pela cavidade oral, pela facilidade de aplicação, e também é um método não invasivo, se comparado à via retal. Além disso, a temperatura oral ela sofre variações ao longo do dia, né, e essas variações podem ser influenciadas pelo ciclo do sono e vigília, ou seja, ser maior à tarde do que se comparado ao início da manhã. A temperatura retal ela representa uma leitura mais precisa, ela é geralmente meio grau, né, Celsius, mais alta que a temperatura axilar e a oral. Então, em geral, ela pode variar aí até de 37 a 38 graus, a temperatura normal, e ela vai estar contraindicada nos casos de diarreia, e também nos pacientes que têm cirurgias ou ferimentos retais ou na próstata recentes, porque pode ocorrer dano nesses tecidos que já estão inflamados.